Oi gente, esse é o meu primeiro vídeo aqui no YouTube. Finalmente eu estreiei esse canal. Já tinha alguns anos que eu queria começar aqui no YouTube, mas eu fui postergando. Eu até gravava alguns vlogs, já gravei alguns vídeos, mas aí no fim eu acabava não editando e não publicando, né? Mas finalmente estou aqui. E pra estrear com chave de ouro eu resolvi contar um pouquinho sobre mim, sobre a minha história, através desses 25 fatos. Vamos lá? O primeiro fato é que eu tenho 24 anos, eu faço 25 dia 30 de setembro. Eu sou casada com o Matheus há 3 anos, a gente se casou em 2020, em julho de 2020. E foi bem no comecinho da pandemia, foi quando teve o lockdown. E basicamente 2 semanas antes do nosso casamento ninguém poderia ir, só os noivos, o padre, 2 testemunhas, os músicos que a gente já tinha reservado. Nem o fotógrafo que a gente tinha contratado não poderia ir, os nossos pais, enfim, ninguém. Na semana do casamento eles liberaram pra 30 pessoas, ou seja, foram 30 pessoas. Nosso casamento foi super íntimo, super reservado, não teve festa, a gente não teve lua de mel, foi algo muito, muito simples mesmo, mas eu amo muito aquele dia. Eu tenho um filho que se chama Matheus José, ele tem vai fazer 1 ano e 4 meses agora esse mês. E ele é a coisa mais fofa do mundo. Eu sou muito apaixonada por ele, eu desejei ele desde que eu me casei. E a gente descobriu que eu estava grávida entre o meu aniversário de casamento do civil e do casamento religioso, que na verdade a gente se casou com 1 semana de diferença em cada um. E realmente foi um ótimo presente de casamento. Eu e o Matheus, nós somos muito felizes por termos o Mateuzinho na nossa vida. Eu sou de São José dos Campos, interior de São Paulo. Eu sou muito formiga. Nossa, eu amo doce. Tanto que Matheus, quando ele quer me agradar, ele sabe que eu não resisto a doce. Principalmente chocolate, um doce assim, sabe, que explode o cérebro. Eu amo. Eu também amo fazer bolo, de tudo assim que eu faço aqui em casa. Bolo é o que eu mais gosto de fazer. Toda semana eu faço bolo. Não deveria, né? Mas eu acabo fazendo. Inclusive, vou trazer várias receitas aqui pra vocês. O Matheus também adora os bolos que eu faço. Geralmente ele escolhe o sabor, pede pra eu fazer. Enfim, ele gosta muito. Pra quem conhece sobre os temperamentos, eu sou fleumática. Então eu naturalmente sou mais calma, sou mais tranquila, não faço questão de ficar conversando com as pessoas, não faço questão de ir nos eventos, gosto muito de ficar em casa, na minha. Por conta do temperamento eu também me adapto muito, muito fácil, assim, às circunstâncias da vida, tanto que quando eu me casei não teve aquele baque que geralmente as pessoas sentem. Foi muito tranquilo, foi uma mudança muito tranquila e todas as mudanças da minha vida foram assim. Eu me adaptei muito rápido, muito fácil. Eu esqueço muito fácil das coisas, então se você me magoou um dia, provavelmente eu já esqueci e nós seremos amigos de novo. Eu morei em várias casas e com vários parentes ao longo da minha vida. Eu sou eternamente grata a cada um deles por ter me acolhido. Mas embora eu seja eternamente grata a essas pessoas, quando eu me casei eu senti que eu realmente fazia parte de alguma coisa. Que eu tava construindo a minha própria história, o meu lar, a minha família. Com a chegada do Mateuzinho, isso se intensificou ainda mais. Eu aprendi a costurar em 2016, tinha acabado de completar 18 anos, e eu aprendi com uma tia-avó minha, que era com quem eu morava na época. Ela me ensinou a costurar com uma máquina antiga, que foi da minha bisa, assim, a máquina já tinha mais de 100 anos, e eu sou completamente apaixonada por aquela máquina, ela é muito bonita. Aquelas antigas e tal. Aí ela me ensinou assim o básico de como usar a máquina, ela me ensinou a fazer uma saia com elástico, saia bem simples. E eu peguei muito gosto pela coisa, comecei a pesquisar no YouTube como fazer cada tipo de costura que eu queria aprender, como fazer saia, como fazer blusa, vestido, enfim, fui aprendendo tudo. Eu gostei tanto da coisa que em 2018 eu abri a minha loja de costura, a Floret. Eu amo esse nome, significa florescer do latim. E eu abri junto com o meu namorado, que hoje é marido. Ele me deu todo o apoio, assim, possível. A gente foi pra São Paulo junto comprar todos os materiais que eu precisava. A gente investiu dinheiro juntos. Comecei a produzir as peças piloto, a gente tirou foto e aí montei o site. E a gente começou a vender através do Instagram, claro, pelo site, mas através do Instagram a gente divulgava. Mas como eu fazia basicamente tudo sozinha, porque o Matheus na época ele trabalhava em outra empresa, e aí eu fazia tudo, assim, eu que fazia gestão do site, gestão do Instagram, eu que costurava, eu que cortava, eu que modelava, eu que embrulhava, eu que levava as coisas no correio. Eu fui ficando bem cansada dessa rotina e eu não sabia muito bem como crescer, eu não sabia como gerir toda essa rotina, todas as funções que eu tinha. Eu não conseguia encontrar pessoas confiáveis para fazer esse tipo de trabalho para mim. E no fim acabou que quando eu me casei eu decidi parar de vez. Eu sou católica, eu me converti no final de 2014, de 15 para 16 anos.
Na verdade, eu fui batizada quando era bebê, mas aí quando eu tinha uns 2 anos, a minha mãe se tornou evangélica, então eu fui criada no protestantismo. Lá em 2014, eu tive a graça de conhecer algumas amigas que eram católicas e que elas tiveram a paciência, a dedicação de me explicar tudo, assim, tudo que eu tinha dúvidas. Elas foram muito pacientes, a gente discutiu durante muito tempo até que eu conseguisse começar a entender. Depois, por conta própria, eu comecei a me aprofundar realmente nos estudos sobre a fé, sobre a igreja, sobre a vida dos santos, sobre a Santa Missa, o terço, sobre a Nossa Senhora, sobre os dogmas de fé. Enfim, eu realmente fiz uma imersão, eu me aprofundei no assunto para que eu de fato tivesse certeza que era aquilo que eu queria. Depois de um tempinho eu comecei a rezar o terço todos os dias, comecei a ir na missa, no ano seguinte eu fiz catequese de adultos e em 2015 eu recebi os sacramentos da primeira Eucaristia e Crisma. Eu sou muito caseira, muito, como eu já falei, né, pelo fato de ser fleumática, mas assim, não só por ser fleumática, né, é uma coisa minha, eu sou muito caseira. Na adolescência eu gostava de sair bastante com os amigos, mas hoje eu prefiro ficar na minha. Eu amo filmes românticos de época, eu sou completamente apaixonada por Jane Austen e eu já assisti todos os filmes baseados nos livros dela. Eu já gostei muito de comédia romântica, mas confesso que depois que eu conheci os romances de época, as comédias românticas acabaram perdendo a graça. Eu também amo animação, geralmente as que não são muito infantis e tal, que dá pra um adulto assistir, ou uma pessoa que gosta de animações assistir. Meu livro favorito de literatura é O Hobbit, do Tolkien, mas ele compete ali um pouco com Persuasão e com Orgulho e Preconceito, da Jane Austen. Eu não fiz faculdade, não pretendo fazer. Os aniversários aqui em casa geralmente são café da tarde. Eu faço uma mesa de café da tarde com pão de queijo, bolos, café, leite, biscoitos, brownie, enfim. Então eu geralmente não convido as pessoas pra almoçar aqui em casa, eu geralmente convido pra tomar café da tarde. Eu comecei a alisar o meu cabelo bem nova, mas assim, nunca dava certo. Então acabou que eu usei o cabelo preso no rabo de cavalo durante muitos anos. Assim, basicamente toda a minha adolescência eu usei rabo de cavalo, estilo Ariana Grande. E em 2015, um pouco antes de finalizar o ensino médio, eu resolvi passar pela transição capilar. Mais pra frente eu vou trazer um vídeo contando um pouco mais sobre o meu processo de transição. Mas basicamente eu passei pelo processo sem fazer Big Shop. Eu gostaria de ter mais filhos, espero muito que Deus me dê essa graça. Eu conheci o Matheus também em 2015, 2015 foi o ano em que tudo aconteceu na minha vida. A gente estudava na mesma sala do cursinho pré-vestibular e tinha vários amigos em comum na igreja, então acabou que a gente se conheceu. Mas durante 2 anos nós fomos somente amigos e em 2017 a gente começou a namorar. Eu tenho muita vontade de viajar pra Europa, de conhecer as vilas antigas, de conhecer a arquitetura das igrejas, de conhecer a Cidade dos Santos, enfim, de conhecer vários países da Europa. Eu tenho muita vontade de morar fora do Brasil. Quando eu tinha 10, 11 anos, um tio meu foi ser au pair nos Estados Unidos e desde então eu quis muito virar au pair também. Mas com o tempo foi passando e eu fui percebendo que isso não seria possível, até por questão financeira, por questão de eu não saber inglês e eu basicamente não procurei os meios pra fazer isso acontecer. Enfim, não foi possível. Até que com 18 anos eu comecei a namorar com o Matheus e depois a gente construiu a nossa família, mas acabou que o Matheus também tem vontade de morar fora, então se algum dia isso for possível, a gente certamente agarraria a oportunidade sem pensar 2 vezes. A minha estação favorita é o outono. Eu amo de paixão, porque aqui da minha varanda dá pra ver o pôr do sol. E o pôr do sol de outono é a coisa mais linda que vocês vão ver. Eu vou colocar algumas fotos aqui. Eu gosto não só por conta do pôr do sol, mas também por conta da sensação térmica, por conta do friozinho. As minhas comidas favoritas são estrogonofe com batata palha, lasanha e comida japonesa. Eu gosto muito de plantas, eu tenho várias aqui. Inclusive, quando eu casei, tinha mais plantas aqui do que móveis, assim, na casa. Várias já morreram, eu acabo não cuidando muito bem, mas assim, tem bastante planta aqui. Eu gosto da sensação de ter um pontinho verde em casa, tipo o aquário aqui. Eu gosto de ter um pouquinho da natureza aqui em casa. E esses foram os 25 fatos sobre mim. Eu espero muito que vocês tenham gostado de saber um pouquinho mais sobre mim, sobre a minha história. Se vocês gostaram, se inscreva no canal para acompanhar os próximos vídeos e não esquece de curtir esse vídeo.